Em uma manhã comum, todos desapareceram da Terra, exceto nosso herói. Ele fica em frente à janela, confuso e esperando encontrar pelo menos uma pessoa, pelo menos um ser vivo. De repente, ele viu uma luz brilhante e pôde ver uma linda garota com grandes asas atrás dela. Um anjo apareceu para ele. 4. Nosso herói ficou muito surpreso ao vê-la. A Anjolita se apresentou a ele. Ela disse que tinha vindo para ver a última pessoa que restava na Terra. O rapaz não entendeu o que estava acontecendo. Ficou chocado com o que ouviu. A Terra já ganhou experiência suficiente, então deveria passar para o próximo nível. Em primeiro lugar, é a distribuição de energia que será usada pelas pessoas. Portanto, todos foram enviados para outra dimensão para aprender a controlar essa energia. Mas Lita disse com um sorriso que ele não teria sucesso. Então aqueles que não pudessem chegar ao outro mundo e usar a energia teriam que se virar sozinhos. Foi assim que a vida normal do nosso herói desmoronou. Ele estava desesperado e muito irritado. Ele não sabia o que fazer a seguir. O menino passou muito tempo sozinho e, finalmente, a humanidade retornou à Terra, e com as pessoas vieram os animais. Monstros! Grandes e assustadores! Todas as pessoas estão com medo e não sabem para onde correr. E então aparece nosso herói, que estava se preparando há muito tempo para enfrentar esses monstros. Ele usava uma máscara e empunhava uma lança. No dia do incidente, Ilhan estava caminhando para a universidade como de costume. E então, enquanto estava ali parado, ele percebeu que não havia uma única alma viva por ali. Os corredores estavam vazios, mas o estranho era que os pertences dos alunos estavam sobre as mesas e alguém os havia espalhado pelo chão. Também na sala de jantar, a comida estava preparada. Pratos cheios estavam sobre as mesas e as cadeiras estavam recuadas, como se alguém tivesse acabado de tomar café da manhã ali. Havia um silêncio sepulcral no corredor da universidade. Estava completamente vazio. Para onde todos tinham ido? Sou o único aqui hoje? Pensou Ilhan. Mas hoje é um dia maravilhoso. O menino esperou por muito tempo no ponto de ônibus, mas o ônibus nunca chegou, e percebendo que não tinha escolha, ele decide ir para casa a pé. Ilhan pensou: quando chegar em casa, preciso ir para a cama, talvez seja tudo um sonho? No caminho para sua casa, ele não encontrou uma única pessoa, não havia animais ou pássaros, estava tudo muito silencioso. Quando entrou em seu apartamento, ele disse: cheguei. Mas houve silêncio em resposta. Então ele procurou por sua mãe, que sempre estava em casa a essa hora, mas ela não estava lá. De repente, ele olhou para o relógio e percebeu algo muito estranho. O rapaz ficou muito surpreso e não entendeu o que estava acontecendo, porque o relógio mostrava exatamente a hora em que ele saiu da universidade. A hora no seu celular é a mesma que a hora no relógio de parede. Mas como? Ilhan, que estava muito confuso com todos os acontecimentos, tentou conectar tudo, mas depois de pensar por um tempo, ele pareceu entender o que havia acontecido. Ele percebeu que estava caminhando para casa há cerca de 2 horas, mas o sol estava no mesmo lugar que pela manhã. O que isso significa? Isso significa que o tempo simplesmente parou. Mas por quê? E o que exatamente aconteceu? Pensou Ilhan. Havia tantos pensamentos em sua cabeça, mas eles pareciam absurdos para ele. Ele ficou parado perto da janela, completamente perplexo com o que estava acontecendo. Todas as pessoas haviam desaparecido e ele era o único que restava. De repente, ele ouviu um som alto, seguido por uma luz brilhante, e algo apareceu na sua frente. Primeiro, ele viu as grandes asas brancas como a neve, e então uma garota esguia com cabelos loiros e asas nas costas que o encantou com sua beleza. Ela disse-lhe que o tempo tinha parado na terra, mas não para ele. O rapaz fica muito surpreso, mas depois de alguns segundos ele se recupera e pergunta com voz trêmula quem ela é. A garota alegremente lhe diz que ela é exatamente quem ele pensava que ela era. Ilhan fica parado por um tempo, tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça, e então um pensamento lhe ocorre, e ele pergunta: você é uma ladra? Essa pergunta deixou a garota muito irritada, e ela gritou de volta que não era uma ladra. Como ele pôde pensar em uma coisa dessas? Ela pergunta indignada se ele ainda não percebeu quem ela é. Ela tem asas e um vestido branco. Isso não o lembra de ninguém? O rapaz apoiou o queixo na mão e pensou um pouco mais, e então perguntou: você é uma cosplayer?
A garota ficou ainda mais furiosa com essa pergunta e respondeu com os dentes cerrados que ele havia errado novamente. Ela então lhe disse orgulhosamente que era um anjo e que seu nome era Lita. A razão pela qual ela veio até ele foi para dizer que ele era atrasado. "O quê? Você é um retardado?" perguntou Ilian. Ele ficou muito irritado ao ouvi-la chamá-lo assim. Então, ele começou a se lembrar de que tudo começou no ensino fundamental, quando ele foi simplesmente esquecido em um ponto de ônibus, e eles foram para uma excursão sem ele. No ensino médio, eles o esqueceram novamente e partiram sem ele, e mesmo no ensino médio isso aconteceu novamente. Ele também não foi convidado para um evento realizado para os alunos da universidade. Essas lembranças deixaram Ilhan muito chateado. Ele não entendia por que tudo isso acontecia com ele tantas vezes. E, mais uma vez, aconteceu novamente. "Todos foram para o outro mundo, exceto você", disse Lita alegremente. "Por que sou o único que sobrou de novo?" Ilhan pergunta com lágrimas nos olhos. A garota continua a dizer a ele que agora a Terra está em grande perigo, uma grande catástrofe a aguarda, e ela primeiro explicará o que exatamente acontecerá, e em seguida contará a ele sobre ele. A Terra está passando para um novo nível porque já ganhou o máximo de experiência. Para a humanidade, isso significa que agora há energia disponível para eles. Continua Lita. As crônicas de Akasha também serão disponibilizadas, e as pessoas poderão usar esses dados. Chamamos isso de status. A garota termina sua história e espera para ver o que Ilian tem a dizer. O rapaz ouviu Lita com interesse. Seu rosto estava genuinamente surpreso, e depois que ela terminou de falar, ele respondeu. Essa é uma explicação bem simples. Uma garota em pé com um ponteiro nas mãos disse: "Bem, eu sou uma boa professora." Ela continua dizendo que, junto com a energia, aparecerão monstros terríveis que não podem ser derrotados com armas convencionais. Mas a ideia de ser uma cosplayer não sai da cabeça de Ilian. Se tivéssemos deixado a humanidade no estado em que se encontrava hoje, o risco de destruição total seria muito alto. Deus parou o tempo e enviou todos para outro mundo, onde as pessoas teriam a oportunidade e o tempo para aprender a usar a energia. Mais precisamente, seus corpos estão em um lugar seguro, e seus avatares foram enviados para outra dimensão. Graças a isso, eles podem aprender. Isso lhes dará as habilidades básicas para lutar contra esses monstros. Aqui, Iliana interrompe Lita e pergunta se esses monstros não podem ser destruídos por armas de fogo ou explosões. Mesmo uma bomba nuclear não seria suficiente para eles, porque são feitos de energia de alto nível, respondeu a garota. Deus não é misericordioso ao organizar um treinamento dessa magnitude? Perguntou ela. O rapaz perguntou surpreso. O que ele deve fazer agora? Ele foi esquecido no chão? Com raiva nos olhos, ele pergunta novamente a Lita o que fazer agora, como se salvar. A garota respondeu que era apenas um erro, e Ilian gritou de volta para ela. "Conserte esse erro!" Ela riu sem graça e disse que não poderia fazer isso porque o portal já havia se fechado, e não era mais uma opção. Ela ficou impressionada com o sigilo de Ilhan. Nem mesmo o próprio Deus havia percebido sua existência. Ele fica completamente enfurecido com o que ouviu e simplesmente grita para ela. Como um ser superior pode ser tão estúpido? Em histeria, o menino continua implorando para ser levado para outro mundo e ensinado a controlar a energia. Ele simplesmente não consegue se controlar. Lágrimas escorrem de seus olhos. Mas Lita tenta acalmá-lo e diz que Deus simpatiza com seu problema e decidiu lhe dar um bônus. Mas Ilian quer apenas uma coisa: que ela lhe ensine como usar a energia. O rapaz esgotou completamente suas forças. Ele não se importa com o que acontecerá a seguir. Mas Lita ainda está tentando apoiá-lo e está prestes a lhe trazer algo para comer. As pessoas retornarão à Terra em 10 anos, disse a garota. O que farei aqui sozinho durante todos esses 10 anos? Pensou Ilhan. A garota se ofereceu para treiná-lo, para prepará-lo para a chegada dos monstros. Mas ele não viu sentido nisso, porque acreditava que aprender a controlar a energia era muito mais importante. Vamos torná-lo forte fisicamente. Lita o tranquiliza alegremente. Ilhan não ficou nada feliz com essas palavras. Ele tenta novamente, em desespero, persuadi-la a enviá-lo para os outros, mas é simplesmente impossível. Assim começou sua vida solitária na Terra. Ele viajou para a China e visitou todos os pontos turísticos. Visitei a França e vi a Torre Eiffel. E sim, 5 anos se passaram desde o desaparecimento das pessoas,
período durante o qual Ilhan viajou muito. Durante esse tempo, ele desenvolveu um regime muito claro. Ilhan treinou duro e por muito tempo, enquanto outros melhoravam sua capacidade de usar energia e passavam por vários testes. Eles ficaram mais fortes para resistir a monstros e várias feras. Tudo o que resta é Ilhan aumentar sua força física. Lita observava-o o tempo todo e perguntou-lhe se ele estava entediado. Ela perguntou como ele conseguia fazer a mesma coisa por 5 anos. Como se eu tivesse escolha, o rapaz respondeu. Ele estava completamente exausto. E o Ilhan fez um bom treino e está muito mais forte. Ele tem uma resistência forte. Normalmente, as pessoas têm dificuldade em se concentrar em uma única atividade. Pensou Lita com admiração. Eu sabia que você era uma pessoa incomum. Pude perceber pelo fato de você ter conseguido se esconder de Deus, disse a garota. Não fiz isso de propósito, respondeu o garoto. Ela estava de ótimo humor. E Ilhan olhou para ela e pensou que era grato por ela sempre visitá-lo. Ela também sempre cozinha muitas refeições para ele. Quando chega a hora de comer, a mesa é automaticamente posta com comida e, para ser sincero, é muito mais saborosa do que a comida da minha mãe. E os pratos desaparecem automaticamente, é tão conveniente, pensou ele. O treinamento físico acabou. É hora de aprender artes marciais e desenvolver habilidades com armas, disse Ilhan. Lita se perguntou como ele faria isso sem um professor. Vou encontrar aulas na internet, disse Ilhan. A eletricidade e a internet estão funcionando, então ele decidiu estudar com os vídeos que vinha adiando para mais tarde. De repente, Ilhan perguntou a ela como a internet poderia estar funcionando naquele momento. O tempo simplesmente congelou. É por isso que está funcionando, respondeu Lita com um sorriso zombeteiro. O menino percebeu que ela estava escondendo algo e perguntou novamente. Mas ela apenas sorriu em resposta. 5 anos se passaram e as casas estão vazias, esperando por seus moradores. E o Ilhan tem treinado duro todo esse tempo, e o anjo sempre esteve ao seu lado, ajudando-o em tudo. Ele aprende novas técnicas e sempre dá o seu melhor. Suas habilidades e resistência estão em um alto nível, mas todos os dias ele as aprimora até a perfeição. Lita o observa executar as técnicas, e em determinado momento diz que, embora ele tenha mais 5 anos para se preparar para a chegada dos monstros, ele deveria prestar mais atenção aos elementos básicos. Ele vem fazendo isso há 4 anos, pensou ela com admiração enquanto observava Ilhan. Você quer que eu seja sua parceira de treino? Perguntou Lita alegremente. Você vai se desenvolver mais rápido com uma rival. O menino ficou muito surpreso ao ouvir isso. Você está sugerindo que eu lute com você? Perguntou Ilhan surpreso. Mas Lita o convence com alegria e entusiasmo. Embora ela tenha permitido que ele a considerasse sua rival, ele não pode lutar contra seu anjo. Mas ele imediatamente mudou de ideia e começou a atacá-la para que ela também sentisse sua dor e frustração, por todos os 9 anos que ele passou sozinho. Então tudo ficou embaçado. A garota não era tão simples quanto parecia à primeira vista. Ela nasceu para lutar, então venceu essa batalha facilmente. Você entende agora? Perguntou Lita. Não se preocupe e treine comigo. Esses ferimentos são um presente para você, continuou ela alegremente. Mas Ilhan não ficou feliz com essa ideia. A partir de então, ele ficou mais cauteloso, pois não sabia o que mais poderia esperar dela, mas eles começaram a treinar juntos. Os 10 anos inteiros passaram inesperadamente assim. Ela disse que com esse nível de treinamento, ele poderia derrotar facilmente um monstro de baixo nível, pois ela o havia treinado bem, e então ele poderia usar energia. Mas Ilhan não ficou feliz com as palavras dela, pois havia sido muito espancado durante o treinamento. Lita estava muito satisfeita com seus esforços, mas ela o alertou que muitas coisas mudariam depois que o desastre começasse, e agora ela estava deixando-o. Ele é grato por sua ajuda e pergunta se eles podem se ver novamente. Tudo depende dele, respondeu Lita. Há muito pouco tempo antes que as pessoas retornem. Ilhan vestiu seu melhor terno e está esperando por... O suor escorre pelo seu rosto. Ele parece nervoso, mas na verdade está muito feliz porque não vê ninguém há muito tempo. Summer está deixando-o e ele está um pouco triste com isso, mas precisa voltar à sua vida normal. Chegou a hora. Agora as pessoas têm que voltar para a Terra, então estamos começando a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ele continua parado, mas sente que algo está errado. Mas ainda, Ilhan começa a suspeitar que algo deu errado.
Enquanto Lita voa para longe, ela também decide observar as pessoas retornarem, mas vê apenas Yu e Lian lá embaixo. Ela ficou chocada com o que viu e não conseguia entender por que ninguém voltou. O rapaz estava sozinho no meio do estádio e não havia mais ninguém. Ele está muito irritado e exige que ela explique por que ninguém voltou ainda. Deve ter havido um erro, disse Lita, embora não tivesse ideia do motivo. Ilian cai no chão e grita histericamente que a odeia. Mas por quanto tempo mais ele pode esperar? Ele está muito zangado e diz que se tiver que esperar, ele vai esperar. No entanto, o tempo passou. E 10 anos se passaram, depois 20, depois 30. Então 50 anos se passaram e ninguém voltou à Terra. Durante todo esse tempo, Yu Il-han não desanimou e treinou arduamente. À medida que aprendia mais e mais novas técnicas, ele teve tempo suficiente para aperfeiçoar tudo. Seu corpo ficou ainda mais proeminente. Ele está forte em espírito e sente que já está suficientemente preparado para a chegada dos monstros. Você ficou tão forte, disse Lita, mas ele não respondeu às palavras dela. E ainda assim ele disse que depois dos 50 anos, parou completamente de acompanhar o tempo. Lita ficou surpresa e não entendeu o que havia de errado. Então perguntou a ele o que estava acontecendo. Ilian sentia falta da mãe todo esse tempo, mas nunca havia lhe contado sobre isso. Agora, ele disse que simplesmente havia esquecido como era a aparência da mãe. Ela olhou para baixo e disse tristemente que sentia muito por isso. Ele perguntou a Lita quanto tempo mais ele teria que esperar. Afinal, ele já estava exausto das artes marciais. Uma catástrofe pode começar a qualquer momento, ela disse assustada para Ilian. Ele não pode parar de treinar agora. Lita pergunta com medo se ele está desesperado agora. Ele fica olhando para longe, confiante, e diz a ela que sabe que, em um nível tão alto, ele só precisa ler livros. Seus olhos brilharam com a resposta dele, e ela percebeu que ele ainda não havia desistido. Lita gostou da resposta dele, e eles continuaram a apreciar a bela vista juntos. Ilian não perdeu tempo, leu muito, começando pela literatura contemporânea e depois livros sobre negócios. Ele estudou ciências básicas, história, geografia, física, química e arte. Ele ficou sentado na biblioteca por dias e noites, lendo todos os livros que havia lá. O rapaz estudou línguas estrangeiras e viajou muito. Eles sempre viajavam juntos, primeiro para a vizinha China. Mais tarde, visitaram a Rússia, depois os Estados Unidos e todos os países que encontraram pelo caminho. Ele também aprendeu várias línguas. Ele viajou para a Europa, o Oriente Médio e a África. Ele leu a maioria dos livros do mundo. Mais algumas décadas se passaram. Ilian terminou de ler outro livro da biblioteca. Lita disse a ele que ele havia lido o último livro da biblioteca. Ele se espreguiçou e perguntou a ela o que mais poderia fazer. Ela ficou surpresa por ele querer fazer outra coisa e perguntou se ele estava cansado. Ele respondeu alegremente que não havia tempo para descansar, pois ainda tinha muito a fazer antes que o desastre acontecesse. Tantos anos se passaram, mas ele ainda acredita que as pessoas voltarão à Terra e que tudo isso foi uma preparação para a catástrofe. Lita pede a Deus que envie pessoas para a Terra o mais rápido possível, antes que Il-khan desanime e desista. Está tudo silencioso ao redor. O tempo está simplesmente lindo. De repente, ouve-se um barulho e um grande javali sai correndo dos arbustos. Aquele javali gigante foi facilmente capturado. E o Il-han decidiu agora tentar a sorte como ferreiro e artesão de couro, e começou caçando um javali. Ele é forte o suficiente para puxar esse grande javali sozinho. Foi fácil para ele, e ele acha que pode esfolar o animal sozinho, então escolhe uma faca adequada. Ele acredita que, se matar todos os animais, os monstros não aparecerão. Lita não gosta do que Ilian está fazendo. Ela pede que ele caça apenas os animais que ela autorizou e não mate todos os animais, porque o equilíbrio do mundo pode ser perturbado. De repente, ela disse que os monstros já haviam começado a aparecer, mas rapidamente se calou. Ele ouviu o que Lita disse e pediu que ela continuasse falando e não brincasse com ele. Ela, por sua vez, pediu que ele fingisse que não tinha ouvido nada, mas ele não se importa com as palavras dela e apenas faz seu trabalho como açougueiro. Lita se pergunta como Ilian consegue ter sucesso em tudo o que começa. 274 anos se passaram, o que é muito tempo, mesmo para um anjo. Ela se pergunta como alguém que deveria ter no máximo 100 anos pode ser tão entusiasmado em se preparar para o futuro.
E o Ilhan acabara de terminar seu trabalho e estava muito feliz por ter sido bem-sucedido. Lita disse que ele era uma pessoa incrível, um mar calmo e bonito. O que Ilkan fará desta vez? Seu treinamento continua, e este é o objetivo final no negócio de açougueiro. Desta vez, ele decidiu trabalhar com uma baleia. Quando Lita descobriu isso, ficou furiosa e proibiu-o de tocar nas baleias cachalotes, porque são uma espécie em extinção. Mas Ilkan pediu-lhe que fechasse os olhos. Ele alegremente pediu que ela o chamasse de Ishmael, uma referência a Moby Dick, mas ela não gostou da piada. 300 anos se passaram. Ele havia dominado o ofício de curtidor. Então, ele decidiu aprender ferraria, mas isso levou mais tempo do que ele esperava. Quando ele lia livros sobre ferreiro, parecia fácil para ele, mas na prática é muito difícil. De repente, sua mão escorregou e... algo aconteceu. A espada que ele estava fazendo quebrou, o que o deixou muito irritado. Ilian achou que não era bom nisso e que suas mãos não estavam no lugar certo. No início, suas espadas sempre quebravam, mas ele não desistiu desse negócio. Levou 5 anos para criar uma espada simples, mas ele não gostou do resultado. Lita pegou a espada da mão dele para avaliá-la. Ela examinou a espada e disse com um sorriso que ela não conseguiria nem cortar um rabanete. Ilian não gostou do que ela disse e respondeu bruscamente que não tinha pedido para ela cortar nada com a espada e que ela deveria devolvê-la. Lita disse alegremente que ficaria com a espada para si, mas ele não gostou das palavras dela. Ela disse que Deus a havia enviado para ajudá-lo, então ele deveria ser grato a ela, mas Ilhan gritou para ela não deixá-lo nervoso. No entanto, Lita ficou com a espada para si e ficou muito feliz com isso. Durante esse tempo, ele tentou criar todas as armas que conseguiu imaginar. Ele tinha uma variedade de espadas em seu arsenal, de diferentes formas e resistências. Ele criou lanças, machados, martelos e muitas outras armas. Outros 50 anos se passaram dessa forma. Ilhan continuou a passar muito tempo na forja. Todos os dias ele criava mais e mais armas, mas não estava satisfeito com isso. Ele queria aprimorar suas habilidades até alcançar o resultado perfeito. Mas finalmente, depois de empunhar um martelo por 100 anos, ele conseguiu criar algo. Em 100 anos e centenas de tentativas, ele conseguiu criar uma obra-prima. Ele criou a lança perfeita. Lito disse que era a melhor coisa que ela já tinha visto e que admirava a perseverança de Ilhan. Ela disse a ele que, quando houvesse energia disponível, outros materiais mais resistentes que o aço estariam disponíveis, mas ele disse que simplesmente criaria uma nova arma. Ela estava atrás dele e ficou muito feliz ao ouvir o que ele disse. Ele realmente nunca desistirá, pensou Lita com alegria. Depois de cortar carne e trabalhar como ferreiro, Yu Ilhan começou a praticar técnicas de artes marciais novamente. Ele havia treinado muito e simplesmente perdido a noção do tempo. Lita o observava e não entendia como Ilhan conseguia melhorar constantemente. Ele não ficava entediado com isso? 1000 anos se passaram. Ela ficava pensando que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao limite e o que aconteceria então? Esses pensamentos nunca saíam da cabeça dela. E o Ilhan estava em excelente forma física. Seu corpo era perfeito. Ela pensou muito sobre o que seria bom para ele, procurando algo novo para ele fazer. Algo que ele nunca tivesse feito antes. Então, ocorreu-lhe que ele nunca tinha tido um relacionamento com o sexo oposto. Ela ficou assustada e rapidamente afastou esses pensamentos. Ela não entendia como tais pensamentos poderiam ter entrado em sua mente. Ela era um anjo e não deveria pensar em tal vulgaridade. Esses pensamentos a fascinavam. Lita se convence de que esse não é seu desejo, é sua missão, e ela simplesmente tem que ajudá-lo. E se ele precisa de ajuda, ela deve fazer o que for necessário para ajudá-lo. Ilhan a observa e pergunta o que ela está fazendo ali. Ele pergunta em voz alta o que ela está fazendo ali. Lita desceu até ele e não sabia por onde começar a conversa. Ela se aproximou muito dele e eles ficaram parados por um tempo, apenas olhando nos olhos um do outro. Ele a chama pelo nome, mas ela não responde nada porque está pensando em como iniciar uma conversa com ele. Depois de um tempo, ela se recupera e, toda suada, continua olhando para ele e suspeita que ele pode ter adivinhado tudo. De repente, ele percebe que a espada dela brilha e começa a se mover. Ela olha para a espada surpresa e não entende o que isso pode significar. A espada dela voa para longe, mas eles continuam observando-a imóveis. Mas Lita rapidamente começa a voar atrás da espada que tirou de Ilhan,
que era a primeira espada dele. Ele a chama com toda a sua força, mas ela voou tão longe que não o ouve. De repente, ele percebe que algo está começando a acontecer com ele. Ilian percebe que agora está usando as roupas que vestia no dia em que o tempo parou, e todas as pessoas desapareceram. O equipamento de treinamento que ele quebrou enquanto praticava suas técnicas volta à sua forma original, e tudo ao seu redor começa a voltar à sua forma original. Lita ainda consegue alcançar a espada e rapidamente a pega em suas mãos, e então continua a pedir a Deus para não tirá-la dela. Imediatamente, ela olha para o chão e vê algo acontecendo. Ela começou a perceber que o que eles vinham preparando há 1000 anos havia começado. Ilkan está sendo carregado pela montanha por alguma força desconhecida, cada vez mais alto. Ele está voando em uma direção desconhecida e não pode fazer nada a respeito. Ele está absolutamente indefeso aqui. Lita tenta segurar a espada e grita que simplesmente não consegue acreditar no que está acontecendo. Ela se volta mentalmente para Deus e pede que ele permita que ela pelo menos se despeda de Ilian. Lita sentiu que estava segurando a espada firmemente em suas mãos e agradeceu a Deus por tê-la dado a ela. Ela segura a espada contra o coração e se alegra pelo fato de ainda a ter. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela havia se apegado tanto a Ilian durante esse tempo, mas será que eles poderiam se encontrar novamente? De repente, ela se vira e voa rapidamente de volta para o chão, gritando com toda a força que eles nem sequer se beijaram. Então por que não lhes foi dada a oportunidade de se despedir? Yu Il-han olha para Lita e se pergunta se eles partirão sem se despedir. Ele a observa tristemente e pensa que tudo aconteceu tão de repente, e eles nem mesmo poderão se despedir. Ela é linda, ela é um anjo, uma criatura do mais alto nível. 238. Ilian, imaginando se eles poderiam se encontrar novamente se ele alcançasse o nível dela. Os dois estão muito tristes por não terem tido a oportunidade de pelo menos se despedir. A cidade ainda está vazia, mas tudo ao redor parece como se aqueles 1000 anos não tivessem passado. De repente, um estranho tremular começa a aparecer. A partir dessa cintilação, figuras humanas começam a aparecer. Na sala de aula da universidade, figuras humanas também são visíveis, e todos retornam aos seus lugares. Em seguida, as figuras aparecem no refeitório da universidade, e assim todos voltam para onde estavam antes do desaparecimento começar. A universidade está cada vez mais cheia de pessoas, todos agindo como se nada tivesse acontecido. Yu Il-han está em pé no meio da multidão, e um único letreiro com tela sensível ao toque chamou sua atenção. Este painel contém seus dados, status, nível e habilidades. Ele entende que a janela de status significa que um grande desastre começou. Ilian observa as outras pessoas, e todas elas têm os mesmos painéis, e para elas se passaram apenas 10 anos. Para todas as pessoas, apenas 10 anos se passaram, mas para Ilian levou tanto tempo. Os caras que estavam ao lado de Ilian de repente viram que os indicadores em seus painéis voltaram às suas características originais, assim como todas as pessoas que estavam perto deles. Ele ouviu que eles haviam trabalhado duro para melhorar seu desempenho. Era muito estranho para ele que houvesse tantas pessoas ao redor, mas ninguém prestasse atenção nele. Ele se sentia invisível, mesmo entre tantas pessoas. Ilian pensou que talvez não estivesse recebendo atenção por causa da característica invisível que estava no painel e tentou removê-la. Todas as suas tentativas de se livrar dessa característica foram em vão, e isso o deixou muito irritado. Ele ficou muito chateado com a ideia de que provavelmente ficaria sozinho pelo resto da vida. Então ele ficou indiferente a tudo e decidiu voltar para casa. No caminho para casa, Ilian ouviu 2 homens conversando, que estavam muito felizes por estarem de volta à Terra. Ele próprio estava muito feliz por ver tantas pessoas após um longo período de ausência. Finalmente, ele poderia assistir a um pôr do sol tão bonito. Ilian voltou para casa um pouco exausto, mas todo o seu cansaço desapareceu quando ouviu alguém chamando por ele. Ele ficou muito surpreso ao ouvir essa voz. De repente, ele vê sua mãe parada na sua frente. Ilian já havia esquecido como ela era, mas finalmente a viu diante de si. Ele sentia muita saudade dela e ficou muito feliz ao vê-la diante de si. Assim que a viu, todas as suas memórias imediatamente voltaram à vida. Sua mãe, que ele não via há 1000 anos, finalmente voltou para ele. O belo pôr do sol, que Ilkan não via há muito tempo, também voltou. Ele sentia falta daquele cheiro no apartamento, da comida deliciosa da sua mãe.
Sentia falta do pai, que costumava ler o jornal à mesa. Agora tudo estava de volta ao que era antes. Seu pai ficou surpreso ao ver que não havia notícias no jornal sobre Reisia, o lugar onde ele aprendeu a controlar a energia. Em Reisia? Perguntou minha mãe ao meu pai. E lá estava ela, em Yamin, com os vizinhos. Ao ouvir a conversa dos pais, Ilhan percebeu que algo havia mudado neles. Ele estava tão feliz em ver seus pais que ouviu o que eles tinham a dizer com muita atenção. Seu pai brincou dizendo que Reisia era perfeita, mas que ele não conseguia encontrar nenhuma característica lá. E sua mãe disse que nunca tinha conseguido aprender a controlar a energia. E de repente, minha mãe olha para Ilhan e pergunta onde ele esteve todo esse tempo. Ele decide não contar aos pais que foi esquecido na Terra, para que eles não se preocupem novamente. Ele sorriu e disse que era um lugar sem nome. Seu pai acredita que é realmente muito difícil controlar a energia. Sua mãe concordou com ele e disse que eles deveriam levar pessoas jovens e fortes para o treinamento, não qualquer um, e que o treinamento durava 10 anos. Ilkan acrescentou que eles levavam todos para o treinamento porque era proibido perturbar o equilíbrio, embora, em sua opinião, isso ainda não fosse muito eficaz. Seus pais olharam para ele surpresos e não entenderam o que ele queria dizer. Eles perguntaram a ele de que equilíbrio ele estava falando e de que tipo de eficácia ele estava falando. Mas Ilhan respondeu que não queria dizer nada com isso e decidiu não dizer mais nada para não levantar suspeitas. E de repente, sua mãe perguntou como estavam indo seus estudos. Sua mãe tinha ouvido dizer que se você controla a energia perfeitamente, pode ganhar muito dinheiro vendendo corpos de monstros. Essas pessoas são raras, respondeu seu pai, mas podem realmente ficar ricas com isso. Ilhan coloca os pauzinhos sobre a mesa e finalmente decide contar algo importante aos pais. Eles olham para ele e continuam a ouvir atentamente. Ele está muito nervoso, mas reúne coragem para dizer que não consegue usar energia. Os pais continuaram a olhar para Ilhan, e ele não conseguia entender como eles reagiriam às suas palavras. Sua mãe disse que não havia nada com que se preocupar, e que ele poderia simplesmente se concentrar nos estudos na universidade. Ilhan ficou satisfeito por seus pais terem aceitado suas palavras tão facilmente e feliz por tudo ter voltado ao normal. Estava escurecendo lá fora, então ele voltou para o quarto e viu algo estranho. Ele viu algo que o impressionou muito. No canto do quarto, sua lança estava em pé, e Ilhan pensou que todas as suas armas haviam desaparecido assim que o mundo voltou a ser como era antes. Ele sugeriu que talvez tivesse mantido a lança graças a Lita. Ilhan ficou feliz por ter a lança agora, assim não precisaria procurar outra arma para lutar contra os monstros. De repente, um painel apareceu diante dele novamente, desta vez com as características de sua lança escritas nele. Em seguida, ele decidiu que precisava de mais informações sobre o que estava acontecendo. Ele havia lido livros de todo o mundo e estava muito animado para ver algo novo. Havia muitas postagens na internet com várias informações. Depois de voltar do outro mundo, as pessoas imediatamente começaram a postar todas as informações que receberam na internet. Em primeiro lugar, elas estavam procurando informações sobre como subir de nível rapidamente e quão forte você precisa ser para derrotar o monstro. Parece que uma pessoa comum pode lidar com um monstro de nível 5. No outro mundo, era preciso subir pelo menos até o nível 7 para se tornar um lutador de baixo escalão. A partir do nível 10, era possível obter classes, arqueiro, espadachim e outras. A partir do nível 50, lutadores fortes começam a poder obter a classe 2. A classe 3 é composta por lutadores que já estão no nível 100 e, a partir desse momento, tornam-se um tesouro nacional. Devido às condições difíceis para obter a classe 3, ninguém jamais conseguiu alcançar a classe 4. A maioria das pessoas acredita que as classes 4 e 5 são níveis de dragão ou Bahamut. Isso foi tudo que Ilhan conseguiu descobrir na internet, então ele decidiu perguntar a mais alunos da universidade. Ele não frequenta a universidade há muito tempo e, em sua opinião, nada mudou muito por lá. Em geral, toda a rotina não mudou nada, ao contrário do mundo como ele é agora. Ilhan sentou-se e relembrou os momentos em que ele e Lita estavam viajando. Sentiu saudades dela e pensou que ela ficaria feliz em saber disso. De repente, ele ouviu um barulho alto e não entendeu de onde vinha. Ele rapidamente se virou para a porta e gritou: "Quem está aí?" Então, alguém aparece ao lado dele e diz que foi enviada pelo céu para lhe ensinar como usar a energia. Ilhan viu alguém parado no parapeito da janela.
Ela se apresentou a ele. Seu nome era Erta e ela era um anjo. Ele ficou muito surpreso e não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ele novamente. Quer dizer que um anjo invadiu minha vida novamente? Perguntou Ilian. Ela disse a ele que é difícil controlar a energia. Então Deus cria avatares para enviá-los a outro mundo por 10 anos para estudar. Ele respondeu que entendia isso, mas que nenhum avatar havia sido criado para ele. É por isso que ela veio até ele, para ajudar aquele que havia ficado para trás. Ela disse que alguém lhe pediu para ajudar Ilian, que estava ficando para trás, e ele ficou em silêncio diante dela, tentando entender quem havia pedido que ela o ajudasse. Lita me pediu para não deixá-lo sozinho, porque ele havia se esforçado muito no treinamento, e também me pediu para enviar alguém para ensiná-lo a controlar sua energia o mais rápido possível. Ilian ficou muito grato a Lita por continuar cuidando dele. Ele perguntou a Erta por que Lita não tinha vindo pessoalmente. Ela disse que seus superiores estavam preocupados com a relação próxima entre um anjo de alto nível e um humano. Então, a enviaram para ajudá-lo. Ilian ficou chateado com isso, pois queria muito ver Lita. Quando Erta o viu, ela discordou das palavras de Lita, porque ele não era de forma alguma indefeso e não parecia alguém que precisasse de ajuda. Ela olhou para o painel com suas características e apenas confirmou suas suposições. Com esse nível de aptidão física, ele não precisava da ajuda de um anjo. Ele poderia derrotar facilmente um monstro fraco com as próprias mãos. Erta lembrou-se novamente de como Lita havia pedido ajuda a Ilkan, que estava sozinho há 1000 anos, e ele era o único que não sabia como usar a energia. Lita estava apenas fingindo ser um anjo inocente, pensou ela. Ela percebeu que esse era o plano astuto de Lita, mas não tinha escolha, pois já havia recebido essa missão. Erta percebeu que ele havia treinado bem seu corpo, e agora ela iria ensiná-lo a controlar sua energia. Mas Ilian não entendia como ela poderia fazer isso. Ela bateu o pé com força, deixando claro que estava confiante em suas habilidades. Erta disse a ele que era um ser superior, então bastava estar perto dele. E só por estar perto dele, todos os indicadores relacionados à energia aumentariam 10 vezes mais rápido. Ilkan passou 1000 anos com Lita, mas mesmo isso não mudou nada, porque não havia energia antes da catástrofe, e agora, Erta achava que 1 ano seria suficiente para eles recuperarem o atraso. Ele perguntou com raiva se ela planejava ficar em cima dele todo esse tempo. Ela disse que tinha um feitiço sobre ela, para que criaturas de baixo nível não pudessem vê-la. Mas Ilhan disse que essa não era a questão. Ele estava preocupado em como iria tomar banho com ela ao seu lado. Ele acreditava que isso violava seu direito à privacidade. Mesmo no banheiro, ele não poderia ficar sozinho. Ele não gostava nem um pouco da ideia dela. Mas para ele, não era só isso. O grande problema para ele era que não poderia assistir aos seus 2 terabytes de tesouro ao lado dela. Ela calmamente disse a ele que não estava nem um pouco interessada. Ela não se importava se ele dançasse rumba ou breakdance na frente dela ou jogasse algum jogo de computador obscuro. Ela disse claramente que era indiferente à forma como os seres inferiores se divertiam. Ilhan não acreditou nela porque viu um sorriso em seu rosto. Eles passarão 1 ano inteiro juntos, então Erta pediu que ele aceitasse todas as coisas novas. E assim começou sua nova vida com o anjo. Hoje, pela primeira vez em 1000 anos, Ilhan irá para a universidade. Sua rotina começa e Erta, é claro, vai junto com ele. Ilhan não aguenta e pergunta, descontente se ela não quer sair da cabeça dele. Outras pessoas não a veem, então ela diz para ele ignorá-la. Mas é difícil para ele ignorar o fato de que ela está balançando as pernas na frente dos seus olhos. Ele realmente não gostava do fato de ela estar tirando sarro dele. De repente, alguém tocou seu ombro e ele viu soldados passando com armas. O Estado está preparando o exército para a chegada dos monstros. Soldados com armas controlam a situação em todos os lugares. Ilhan não tem certeza se isso ajudará a neutralizar os monstros. Lita lhe disse anteriormente que apenas a energia é eficaz contra monstros. Na universidade, ele se sente invisível, todos conversam entre si, mas ninguém presta atenção nele. Ele acha que talvez ninguém preste atenção nele por causa de sua habilidade de furtividade e tenta removê-la de seu perfil. Erta, observando-o, não entende por que ele excluiria essa habilidade, pois ela acha que não é ruim. Mas Ilhan não concorda com ela. Ele acha que essa é uma habilidade para perdedores. De repente, ele ouve 2 estudantes conversando, discutindo quais deles adquiriram quais habilidades durante esse tempo. Ele não entende do que os alunos estão falando e pergunta a Erta: do que eles estão falando?
Ela explica a Ilian que eles combinam uma quantidade muito pequena de energia e uma experiência de combate miserável para obter algo que possa ser usado contra monstros. Ele realmente não gostou que ela dissesse de forma tão rude que na experiência deles era miserável. Ela continuou dizendo que, do ponto de vista dela, mesmo que combinassem as habilidades de todas as pessoas presentes ali, isso não se compararia à maneira como ele se disfarça. É por isso que ela acredita que a habilidade dele não é ruim. Ainda assim, Ilian não gostava dessa habilidade porque se sentia solitário mesmo quando estava rodeado de pessoas. Ele pensou sobre isso por um tempo e percebeu que isso tinha suas vantagens. Com essa habilidade, ele poderia facilmente ouvir as conversas das outras pessoas. Ele ficou animado com a ideia de que essa também era uma ótima oportunidade para obter informações importantes. De repente, Ilian ouve alguém falando novamente, e isso lhe se interessa. Eles falavam sobre uma garota que era apelidada de A Imperatriz e estudava na universidade deles, mas sabiam muito pouco sobre ela. Ele pensou que eles poderiam estar falando sobre uma das alunas que havia demonstrado seu talento em outro mundo. Então Ilian ouviu os alunos falando sobre quando as masmorras seriam abertas e que eles não conseguiriam chegar lá com o nível que tinham. Depois de ouvir isso, ele percebeu que existem masmorras que têm restrições. Ele imediatamente perguntou a Erta o que era uma masmorra. Ela respondeu que era uma armadilha criada por Deus. Ela continua dizendo que, no início, Deus deixa comida na masmorra para atrair monstros para lá, e quando um número suficiente deles se reúne, ele os tranca por dentro. E ao contrário dos monstros, os humanos podem entrar e sair de lá se atenderem às necessidades. Esse lugar onde as pessoas podem caçar com segurança é chamado de masmorra. Ilian perguntou por que não trancar todos os monstros na masmorra? Eles não podem sair de lá de qualquer maneira. As masmorras têm uma vida útil, então as pessoas precisam limpá-las, respondeu Erta. Ela disse a ele que também havia monstros muito espertos que não cairiam nessa armadilha. Também existem monstros que podem hackear essas armadilhas e monstros que criam suas próprias armadilhas. Então é melhor ter muito cuidado. Um homem mais velho, um professor, entra na sala de aula. A primeira coisa que ele faz é verificar a frequência e, em seguida, começa a dar uma longa palestra que é completamente irrelevante para o assunto. Ele fala sobre como eles precisam se adaptar a um mundo que mudou muito, e agora é proibido usar energia livremente, e controles foram introduzidos para aumentar os níveis. Ilian não estava nem um pouco interessado em ouvir isso. Ele não entendia por que o professor não lhes ensinava sua matéria. Ele se perguntou se valia a pena pagar tanto dinheiro pela mensalidade e se deveria continuar estudando na universidade. Ele acreditava que o uso da energia se tornaria mais procurado hoje em dia do que alguns trabalhos sobre a graduação na universidade. Erta disse a ele que o melhor treinamento era caçar monstros, mas Ilhan respondeu bruscamente que não queria fazer nada perigoso. Ela o aconselha a começar a treinar agora, porque é o estágio inicial do desastre e os monstros ainda estão fracos. Na opinião dela, é melhor matar muitos monstros fracos enquanto você pode, e assim, aumentar seu nível e energia. Ilhan discorda dela porque atualmente está apenas no primeiro nível e não pode usar energia. Mas Erta o convence de que ele tem uma aptidão física perfeita, e isso será suficiente para monstros que não atingiram o nível 25. Ilhan ficou surpreso ao ouvir ela elogiar sua aptidão física. Ela percebeu que algo estava acontecendo do lado de fora da janela e percebeu que algo havia começado. Todos os alunos ouviram um barulho e um grito alto. Erta já sabia que agora Ilhan teria a oportunidade de testar suas habilidades. Todos os alunos correram rapidamente para a janela para ver o que estava acontecendo e ficaram muito assustados com o que viram. Os insetos grandes e horríveis estavam por toda parte e a cada segundo se aproximavam mais deles. Os monstros chegaram rapidamente à janela onde eles estavam, um deles parado bem na frente deles. Erta disse que agora o treinamento havia acabado e que a humanidade teria que sobreviver por conta própria. Houve um grande pânico. Os estudantes não sabiam o que fazer, para onde ir. Eles não entendiam o que o governo estava fazendo e por que o exército não estava exterminando esses monstros. Um homem corajoso perguntou quem queria se juntar a ele para uma caçada. Mas apenas um aluno concordou. E ele morreu de medo na hora. Os alunos assustados rapidamente começaram a fugir da sala de aula, empurrando uns aos outros. Ilian também estava com medo desses monstros, mas ficou parado perto da janela e apenas observou todos fugirem. Ele estava desesperado porque foi novamente ignorado e deixado sozinho.
Ele imediatamente começou a procurar algo que pudesse servir como arma. Erta ficou surpresa que Ilian fosse lutar contra esses monstros. Mas ele estava confiante em suas habilidades, e aqueles monstros pareciam fracos para ele. Ela o alertou que esses monstros eram diferentes dos animais comuns. Sua pele era muito mais grossa e eles eram mais fortes. Ilian quebrou a perna de uma cadeira e a usou como arma. Erta continuou, dizendo que esses monstros estavam abaixo do nível 20, então não seriam um problema para ele. Ele começa a brandir sua arma e se pergunta se uma perna de cadeira realmente será útil em uma luta. Erta o observa atentamente. Vê que ele tem um espírito forte e músculos fortes, e conclui que ele não terá nenhum problema com um monstro até o nível 25. Ilian adiciona alguns detalhes à sua arma e a testa habilmente, executando várias técnicas. Ela observou com admiração enquanto ele executava os movimentos e dominava a arma perfeitamente. Erta perguntou como ele conseguiu fazer uma arma adequada tão rapidamente e se ele havia aprendido algum ofício. Ele disse que teve tempo suficiente para aprender alguma coisa. Ela se lembrou das palavras de Lita de que Ilhan era tão doce e indefeso que não podia fazer nada e não deveria ser deixado sozinho. Erta agora vê exatamente o oposto. Erta continuou se perguntando como ele conseguiu atingir tais alturas. Talvez fosse o resultado de um treinamento extremo? Ilian já havia preparado sua arma, mas de repente pensou. Ele perguntou a ela se sua habilidade de disfarce funcionaria se ele começasse a atrair atenção. Ela pensou sobre isso e respondeu que a máscara seria suficiente para esconder sua identidade. Insetos gigantes já invadiram toda a cidade. De repente, alguém voa de cima direto para esse grande monstro. Ele ataca o monstro com toda a sua força e o derrota. Imediatamente, um painel de estatísticas aparece na frente dele, mostrando que ele derrotou um monstro de nível 13 e alcançou o nível 3 de resistência, força e agilidade, e seu nível de energia também subiu para o nível 2. Ilian ficou muito feliz porque finalmente conseguiu subir de nível. O nível é um sistema de registro das crônicas de Akashi, no qual você pode se tornar mais forte ao derrotar monstros. Aquele que tira a vida de um inimigo recebe não apenas um registro nas crônicas e experiência, mas também o potencial futuro do inimigo. Ele ficou muito feliz por sua energia ter aumentado, pelo menos um pouco. Ele congelou por um segundo, e Erta perguntou o que havia de errado com ele, se ele realmente gostava de lutar contra monstros. Ilhan respondeu que ela estava certa e que um dia ela entenderia isso. Insetos enormes e horríveis com olhos vermelhos o atacam por todos os lados. Ele disse que nunca havia aprendido a lutar contra um grupo de monstros antes. E Erta disse que ele deveria confiar em seus reflexos, e isso o ajudaria. Ilhan corre corajosamente para enfrentar o monstro, que se move rapidamente em sua direção. Ele consegue simplesmente cortar o monstro em pedaços. Os pedaços do monstro voam em diferentes direções. Ele conseguiu derrotá-lo. Os números em seu painel dispararam imediatamente, e ele percebeu que era exatamente isso que Lita estava dizendo. Erta continua observando Ilhan, impressionada com sua habilidade, e diz para ele não relaxar. Os grandes monstros continuam a atacar, mas ele não sente medo deles. Ele corajosamente inicia uma batalha com eles para destruí-los e elevar seu nível ainda mais. Ele novamente consegue cortar a grande criatura ao meio. Ilian ainda não sabe que, atrás dele, uma criatura terrível e cruel está mirando nele. O monstro o jogou no chão, se aproximou cada vez mais de Ilian e mirou nele com sua tromba. O monstro pressionou Ilkan com toda a sua força e quase o perfurou com sua tromba. Ela ficou surpresa com o quão bem treinado Ilian era, que seu corpo era impenetrável ao tronco de um enorme mosquito. Ilian não se assustou com isso. Ele foi capaz de repelir facilmente esse monstro. Erta continuou a segui-lo e ficou muito impressionada com sua aptidão física. Ela achou que ele havia acabado de ultrapassar o limite do corpo humano. Ele continuou a lutar contra monstros e ganhou cada vez mais experiência, elevando seu nível ainda mais. O grande monstro se aproxima dele novamente e começa a atacar. O monstro o golpeia com um membro, mas Ilkan nem se move. Repele rapidamente o ataque e o derrota. Erta o avisa que mais monstros estão chegando. Ele está sozinho, no meio desses monstros gigantes, todos mirando nele. Mas ele não desanima, pelo contrário, ganha ainda mais coragem e confiança e parte para exterminar os insetos. Ele voa e começa a matar os monstros um por um, o que lhe dá ainda mais pontos de experiência. De repente, um forte raio aparece na frente dele,
e Ilian não entende o que está acontecendo ou de onde vem. À distância, ele vê uma garota com olhos grandes e brilhantes, habilmente lançando raios de suas mãos e começa a ajudá-lo. Ilian se distraiu por um segundo e pensou: quem é ela, uma mágica? Erta imediatamente gritou para ele matar os monstros mais rápido. A garota lutou com confiança contra os monstros com a ajuda da energia. Erta ficou surpresa que a garota pudesse usar energia continuamente. Ilian disse a ela que talvez ela apenas tivesse conseguido aumentar seu nível, assim como ele. Sua força estava se esgotando, mas ele conseguiu derrotar o último monstro e chegar ao nível 7. Todos os alunos observaram Ilian e ficaram impressionados com sua força e habilidade com que ele foi capaz de derrotar todos os monstros. Ele se sentiu exausto após a batalha e ficou muito feliz por ela ter acabado. Após a batalha, um grupo de soldados armados correu até ele e ficou chocado com o que viu. Os soldados foram informados de que centenas de monstros parecidos com insetos haviam aparecido, e agora os viam mortos e espalhados pelo chão. Ilkan tenta calmamente encontrar a Pedra das 4 Almas nos corpos dos monstros mortos. Erta começa a lhe dizer que há uma pedra de energia dentro dos monstros e que ela está localizada na parte mais dura do esqueleto, onde a energia se acumula. Mas Ilian já sabia disso. Ele habilmente divide o monstro e atinge o nível máximo nisso. Os soldados observam Ilian em choque, tentando entender seu nível. A garota que o ajudou também o observa com interesse. Finalmente, ele conseguiu obter a pedra de energia. Erta disse a ele que era o material básico para todos os itens. De repente, ele ouve algo acontecendo ao seu redor. Ilian vira a cabeça e vê que um grande número de pessoas se reuniu ao seu redor, todas olhando para ele e filmando-o com seus celulares. Ele não sabia como reagir a isso, pois nunca havia sido notado antes. Erta o acalmou e disse para ele não se preocupar, pois estava usando uma máscara e ninguém o reconheceria. De repente, a garota que o ajudou a lutar contra os monstros se aproxima dele. Ela perguntou a Ilian se ele poderia ajudá-la com o processamento dos monstros. Este foi seu primeiro encontro com a Imperatriz. Ele ficou surpreso com o pedido dela e perguntou quanto receberia por isso. Ela ofereceu 30% no início, depois 40%, e então Ilian concordou em ajudá-la. Havia muitas pessoas ao redor, observando-os. A garota ficou em frente aos monstros mortos e Ilian começou a processá-los. As pessoas estavam animadas para ver o que eles fariam a seguir e filmaram tudo com seus celulares. Elas puderam ver a Imperatriz pela primeira vez e ficaram encantadas. Ilian se perguntou se essa era a garota de quem tanto ouvira falar. Ela era realmente forte, pensou ele. De repente, ele ouviu as pessoas falando sobre quem ele era. Diziam que raios estavam saindo de suas palmas, que ele estava lutando com um sabre de luz, o que o surpreendeu, porque isso não estava acontecendo. Erta perguntou se a habilidade de furtividade ainda era boa. Ele tinha máscara suficiente para evitar ser reconhecido. Ilian ficou triste depois que ela disse isso. Ele continuou a processar os monstros e encontrou muitas pedras de energia. A Imperatriz ficou muito satisfeita ao receber as pedras de energia de Ilian e agradeceu-lhe sinceramente por elas. Quando ele terminou tudo e decidiu partir, soldados vieram ao seu encontro e pediram que parasse. Um soldado se aproximou ainda mais e disse agressivamente que precisava perguntar algo a ele. De repente, esse soldado é atingido por um raio e seu corpo explode em chamas. A Imperatriz decidiu atirar nele com seu raio, e Ilian e os soldados ficaram chocados. As pessoas que assistiam também ficaram surpresas, e suas opiniões sobre a Imperatriz ficaram divididas. Alguns disseram que ela era muito legal, outros não entenderam por que ela fez isso e outros ficaram em silêncio, em choque. Ilian decidiu ir embora antes que mais caos se instalasse, mas Erta o tranquilizou e disse que ele não tinha nada com que se preocupar. Assim que se afastaram um pouco, Ilian, que ainda os via, começou a conversar entre si sobre para onde o cara mascarado tinha ido. Ele acenava para as pessoas e gritava que ainda estava ali, mas ninguém o tinha visto. As pessoas continuavam a discutir como o cara mascarado era legal e quantos talentos havia na universidade deles. Ilian ficou muito chateado por estar novamente invisível para todos. Mas Erta o tranquilizou novamente e lembrou que ela havia dito para ele não se preocupar em ser reconhecido. Ilian caiu de joelhos. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele, como se tudo tivesse corrido tão bem.
mas por dentro ele se sentia destruído. É uma noite tranquila, as ruas estão vazias, todas as pessoas já estão em seus apartamentos. Ilian senta-se e pensa no que pode fazer com as pedras de energia que tirou dos corpos dos monstros. Então, ele decide fazer uma armadura para se proteger. Ele acha que será difícil fazer um conjunto completo, então primeiro precisa fazer proteção para os braços e as pernas. Erta acha que ele não consegue lidar com essas pedras de energia e o convence a esperar por um artesão de verdade e pedir ajuda a ele. Mas Ilian está confiante em suas habilidades e, com um sorriso, diz a ela que fará tudo sozinho. Erta lembrou-se novamente de Lita e de como ela lhe pediu para ajudar Ilian. "Oh, Lita!" ela disse, e Ilhan a ouviu e disse que também sentia saudades dela. Erta disse a ele que também sentia falta dela e se perguntou como Lita poderia tê-la enganado daquele jeito. Ela achava que ele era como um trapaceiro, de certa forma, porque como era possível que ele soubesse tudo e pudesse fazer tudo? Depois de refletir profundamente sobre seu domínio sobre tudo, Erta perguntou se ele sabia alguma coisa sobre criação de mana. Era a primeira vez que Ilhan ouvia falar sobre isso, mas ele estava ansioso para que ela lhe contasse mais sobre o assunto. Ela disse a ele com um sorriso que não era surpreendente que ele não soubesse nada sobre isso. Eles nem mesmo tinham a energia necessária. Ele fica animado e depois que ela diz isso, começa a sacudi-la e pedir que ela lhe ensine essa nova habilidade. Erta grita para ele soltá-la para que ela possa lhe ensinar essa habilidade. Ele rapidamente a soltou, sentindo-se muito desconfortável após suas ações. Mas ela ainda estava muito zangada com ele. Ela ficou muito animada por ele ter tocado nela, porque não estava acostumada com ele. Ela rapidamente se recompôs e começou a me dizer que a criação de mana usa cristais de energia. Esses cristais são semelhantes a pedras de energia, que são usadas para criar armas e armaduras com poderes especiais. Essa arte teve origem na ferraria. Depois de ouvir isso, Ilian não consegue mais se controlar e começa a sacudir Erta e pedir que ela lhe ensine essa arte. Ela responde dando-lhe um forte tapa para fazê-lo recobrar o juízo e diz que lhe ensinará, mas que ele não deve sacudi-la tanto. Depois de levar o tapa, ele se acalma, e Erta lembra a si mesma em voz alta para dizer algumas palavras gentis a Lita quando ela voltar ao céu. Ilian não entendeu o que ela queria dizer a Lita. Erta pensou em dizer a ela para cuidar do próprio marido e estava muito zangada com Lita, mas não disse isso a ele. Ela continuou dizendo que, antes de começar a fabricar a armadura, eles precisavam preparar todos os materiais e pedras mágicas, ou cristais de energia, com propriedades especiais. Ilian ficou surpreso com suas palavras e perguntou quais propriedades os cristais deveriam ter. Ela explicou que era algo semelhante a uma pedra chamada Coração de Dragão. Ele imediatamente imaginou essa pedra e um grande dragão vermelho ao lado dela, e disse que era muito legal e que gostava disso. Erta continuou me dizendo que a pedra mágica deveria ser colocada ao seu lado, sincronizada com ela, e então o processo de forja deveria começar. E somente depois que o produto estiver pronto, você precisa esmagar a pedra e aplicá-la na superfície do produto. Depois de aplicar a pedra mágica na superfície do produto, obtém-se a forma básica, e é aí que o trabalho termina, disse Erta. A forma básica pode melhorar o desempenho do produto, adicionar poder de ataque e defesa. Ilian ficou muito surpreso, porque parecia muito simples para ele. Ela disse a ele que a forma básica apenas aprimora as características do produto. Mas há outro tipo de habilidade, acrescentou ela. A habilidade que pode ensinar novas habilidades é chamada de habilidade avançada. Seria muito mais difícil fazer uma forma avançada, mas com a quantidade de energia que Ilian tem, é simplesmente impossível fazê-lo agora. Apesar de não poder fazê-lo no momento, Ilian ainda pediu que ela lhe dissesse como fazer uma forma avançada. Erta disse a ele que, para adicionar poderes ao produto, o artesão precisava colocar energia na pedra mágica. Mas se a energia transmitida se esgotar rapidamente, não terá sucesso. Se Ilkan conseguir investir energia adequadamente na pedra mágica, ele será capaz de criar a arma dos seus sonhos. A arma será capaz de emitir fogo e gelo, bem como restaurar a resistência ao repelir um ataque. Ela continuou dizendo que, ao escolher uma habilidade, a vontade do mestre, a quantidade de sua energia e o número de pedras mágicas são importantes. Ilian ficou muito interessado em suas palavras e decidiu tentar fazer a arma ele mesmo. Ele começa a fabricar uma arma.
Erta observa-o trabalhar e fica impressionada com a destreza das suas mãos. Ele rapidamente consegue fazer proteções para os braços e pernas e fica satisfeito com o resultado. Erta ficou surpresa que Ilhan conseguiu fazer as proteções para os braços e pernas, mesmo sem ter nenhuma habilidade. Então ele começou a concentrar sua energia. Ela achou que ele era realmente talentoso, pois compreendeu o conceito muito rapidamente e imediatamente colocou tudo em prática. Se ele compreende tão rapidamente, e tudo o que se segue, ele será capaz de ganhar um poder incrível. Esses pensamentos não saíam da cabeça dela. A armadura protetora estava pronta. Então Ilkan começou a pensar em como usar a pedra mágica para prendê-la. Ele pega a pedra mágica e começa a sincronizar-se com ela. Erta diz-lhe para usar a pedra e a sua energia. Então ela começa a perceber que ele está tentando fazer uma forma avançada de uma vez, apesar de não saber como usar a energia. E se ele fizer isso errado, será inútil. Ilhan não para, ele concentra toda a sua energia no processo e silenciosamente continua a sincronizar-se com a pedra mágica. De repente, uma fumaça forte apareceu na frente deles, e eles viram uma arma incomum que parecia uma foice de louva-a-Deus. Ilkan ainda está tentando concentrar ainda mais sua energia e sincronizar-se com a pedra mágica que ele retirou do corpo do louva-a-Deus gigante. Erta observa seus esforços e percebe que ele não pode falhar nesta fase. Ela decide ajudá-lo e adiciona um pouco de sua própria energia para garantir que Ilhan tenha sucesso. Finalmente, seus esforços deram resultado, e as partículas da pedra se reuniram em uma grande pedra mágica e começaram a brilhar intensamente. Ele ficou muito surpreso ao ver o brilho intenso da pedra em sua mão. Ilhan observou com espanto enquanto tudo acontecia. A pedra ficava mais brilhante a cada segundo, e o poder da energia girava ao seu redor. Ele viu uma luz à distância e algo desconhecido se aproximando dele. Ele foi abordado por braços que pareciam parte do corpo de um louva-a-Deus. Erta observou as ações de Ilhan em silêncio e perplexidade, sem entender se era um fracasso ou se ele havia conseguido. Ele sorriu e imediatamente percebeu que havia conseguido, na primeira tentativa. Ele ficou satisfeito consigo mesmo. E assim que as pulseiras estavam em suas mãos, o painel apareceu novamente, dizendo que ele havia alcançado o segundo nível de Manacraft. Ilhan imediatamente decidiu experimentar suas algemas na corrente pendurada perto dele. E desde a primeira vez, sem sequer fazer muito esforço, conseguiu quebrar a corrente. Ele olhou para essas armas perfeitas que podiam servir não apenas como proteção, mas também como arma. E percebeu que era exatamente isso que ele queria. Erta o observava com espanto, simplesmente atônita com o fato de que todos os seus esforços eram para adicionar a habilidade de louva-a-Deus à sua armadura. Ilhan ficou satisfeito por ter conseguido quebrar a corrente com facilidade e diz a Erta que agora eles devem se apressar. Ela começa a dizer que o ajudou um pouco com a energia, mas ainda estava surpresa por ele ter conseguido criar tal objeto na primeira vez. Ele rapidamente começa a se afastar dela e ela não entende o que está acontecendo. Ilhan começa a correr muito rápido e grita para ela que precisam sair dali porque ele quebrou o balanço.